Senhor, para todos os irmãos do grupo Oração em Ação, amém? Quero aqui deixar uma palavra nesta manhã, vindo do coração de Deus para o teu coração, amém? Está aqui escrito no livro de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, a partir do verso 21, que diz assim, glória a Deus, escute a palavra do Senhor. E partindo Jesus, dali, foi para as partes de Tiró, de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíram daquela circunvizinha, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogando-lhes, dizendo: despede-a, o que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e chorou, e dizendo: Senhor, socorre-me, glória a Deus. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não és bom pegar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos? Escuta esta palavra. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito tudo quanto aquilo que tu pensaste. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. O que eu quero falar nesta manhã para mim e para você, né? Sabemos que essa palavra aqui da mulher cananeia era uma mulher que era da cidade de Caná, né? Era por isso que chama-se de mulher cananeia. E a Bíblia diz que os cananeus, eles não se davam com os judeus. Havia uma rixa, havia um problema, havia uma situação a qual eles não se davam um com o outro. E a palavra de Deus, ela diz que um certo dia, Jesus passando ali em Caná, né? Porque essa mulher era cananeia. E a palavra do Senhor diz que passando naquela cidade, Jesus observou que vinha alguém gritando atrás dele. E os discípulos também. Quando aquela mulher gritando, ali os discípulos olharam para um lado e para o outro e disseram: Senhor, há alguém gritando ali. Exaltado o nome do Senhor Jesus, e vamos despedi-la, porque ela está te incomodando, você está entendendo? E ali, de repente, quando aquela mulher se aproximando de Jesus, Jesus olhando para ela, aquela mulher começou a gritar mais fortemente e disse: Senhor, me socorre, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, Jesus olhando para aquela mulher, vou abrir alguns parênteses aqui nesta palavra, pois não é eu que vou falar, é a palavra que está falando, que quando aquela mulher começou a gritar, que Jesus falou para ela: o que queres? Ela disse: Senhor, socorre-me, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. A palavra de Deus, ela diz que imediatamente Jesus olhou para aquela mulher, palavra alguma falou, observou que ela começou a gritar mais fortemente, pedindo socorro. Escute o que Deus tem para falar nesta manhã para mim e para você. E de repente Jesus olhou para ela em outra ocasião e disse: mulher, é lícito pegar os pães dos filhos e lançar para os cachorrinhos? Você está entendendo? Eu vou explicar o significado desta palavra. E aquela mulher estava tão desesperada, irmãos, estava tão atribulada, que de repente ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa que cai dos seus senhores. O que eu quero falar nesta manhã por esta palavra de Deus? Nós sabemos que havia uma rixa entre cananeus e judeus. O povo não se davam um com o outro. Havia uma rixa antiga. E a palavra de Deus, ela diz que Jesus, né, as características de Jesus é de um judeu. Mas naquele momento ela ficou sabendo que aquele homem, ele andava de lugares em lugares fazendo milagre. E ela sabia que para a vida dela, que para a situação que ela estava passando, não havia outra alternativa a não ser clamar por aquele homem. Mesmo sabendo que ele tinha a característica de um judeu. Pois ela não sabia ainda do poder nem autoridade que Jesus ele tinha. Ela só ouvia falar que ele fazia milagres. E ali a palavra de Deus, ela diz que chegando ali naquele lugar, quando ela clamou, os discípulos, quando viram aquela mulher, começaram a enxotá-la, começaram a reclamar
falar com Jesus, dizendo que Jesus não a falasse com ela, que Jesus a despedisse. Isso é que eu quero dizer nesta manhã. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil eu e você amar quem nos ama. É muito fácil eu e você bater nas costas daqueles que nos dão valor e daqueles que estão na sarjeta. Será que você, amados irmãos, teria a possibilidade de amar aquele que está caído, aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, aquele que está numa vida fácil? É muito fácil estarmos dentro de templos, adorando a Deus cheiroso, bonitos, né? Abraçando nossos irmãos, dizendo que a amamos, pegando na mão, levantando e sentamos. Eu quero ver quando chegar a hora de você abraçar alguém que estiver enfermo, fedendo, aleluia, glória a Deus. Alguém que estiver na sarjeta, bêbado, ou quem sabe, exaltado o nome do Senhor, sendo mendigo. Será que você tem a coragem de abraçar alguém? A Bíblia diz que aquela mulher, ela estava numa situação tão decadente, por causa daquela situação da rixa que tinha entre os judeus e os cananeus, que ela não tinha assim argumento, mas ela foi atrás de Jesus porque ela cria que aquele Jesus, aquele homem que estava sendo propagado na cidade, podia mudar a história dela. E chegando lá, o que eu entendo, que Jesus olhando para a mulher, coisa alguma falou, porque Jesus queria ver a intenção do coração dela. Jesus queria saber se verdadeiramente ela estava humilde, se ela tinha se quebrantado, ou se ela não era mais um cananeu que estava ali querendo se aproveitar de alguma coisa, porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele me conhece e te conhece. Não adianta aí você ter máscara, Deus nos conhece. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela diz, amados, que quando Jesus estava com aquela mulher ali, né, conversando, e ali Jesus calado, e ela começou a clamar. Se fosse pela vontade dos discípulos, tiravam aquela mulher de perto. Exaltado o nome do Senhor, de Jesus, porque muita coisa eu não entendo. Muitas vezes eu e você anda com Deus, conhece os milagres de Deus, mas não crê que Jesus liberta, que Jesus salva, que Ele transforma, que Ele batiza e leva para o céu. Muitas vezes estamos desesperados, passando por situações e não sabemos, Jesus, como é que vai o caso? Como é que o Senhor vai dar vitória? Sabe por quê? Muitas vezes nós se desesperamos, porque eu e você ainda não conhece o tamanho do Deus que você serve. Eu e você não conhece ainda o sacrifício naquela cruz. Às vezes para alguns é figurativo Jesus ter morrido na cruz, mas o mesmo Jesus que morreu na cruz, ele está nesta manhã chamando a minha e a tua atenção. Ei, ama aqueles a quem te aborrece, porque amar quem te abraça é fácil. Montar a mesa para comer junto com quem te dá um apertinho de mão e bate nas tuas costas é maravilhoso. Eu quero ver você amar a quem te aborrece. E a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, vendo aquela situação, e os discípulos ali tomaram a frente e disseram, Jesus, o a despede, não deixa essa mulher falar demais. A palavra do Senhor, ela diz que de repente Jesus olhou para ela, testando a fé daquela mulher, e disse, porventura, é lícito eu pegar o pão dos filhos, que os filhos eram o povo de Israel, e lançar para os cachorrinhos? Porque era assim que o povo de Israel classificava os cananeus. Você está entendendo o mistério de Deus? O desprezo era grande, porque o povo não tinha a mesma linhagem dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus, falando aquelas palavras, exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo, aquela mulher, amados, ela tinha todo motivo para ficar irada, ela tinha todo motivo para poder se indignar com Jesus, porque ela não sabia quem era ele exatamente, e dizer para ele que não. Ela podia ter xingado Jesus, ela podia, na situação que ela estava, com a sua filha miseravelmente endemoniada, ela ficar indignada, não, simplesmente ela abaixou a sua cabeça e disse, mas Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa palavra é muito tremenda, irmãos. O que é que o Senhor... O que aquela mulher quis falar, e que Jesus lançou a palavra, ela entendeu a palavra e ela deu a resposta. O que aquela mulher quis falar? Que ainda não sendo merecido, ainda não tendo nenhuma justificativa para poder Deus fazer o milagre, Jesus fazer o milagre na vida da filha dela, ela ainda assim acreditava que a misericórdia do Senhor Jesus iria naquele momento se manifestar sobre a vida dela e sobre a vida da sua filha. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela mulher com aquela resposta, porque Jesus não queria só fazer o milagre, ele também queria salvar aquela mulher. Ele também queria libertar aquela mulher, porque aquela mulher não era crente, ela não servia a Deus, ela não entendia ainda que o Deus dos judeus é o Deus que faz todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Jesus lançou a palavra, que aquela mulher, ela deu a resposta, Jesus olhou para a cara dela, abriu a boca e disse, nesta cidade não houve-se ainda fé tão grande igual a tua. Neste momento não te preocupa mais, mulher, porque a tua filha
não será mais miseravelmente endemoniada. A tua filha será curada. Então, o que é que Deus quer falar nesta manhã para mim e para você? Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho esta palavra, irmã, eu vejo julgamento. Aleluia, porque os discípulos eram judeus. Deus era o próprio Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade estava ali, mas os discípulos eram judeus, eles não entendiam, porque ainda Jesus entrava na casa de leproso, entrava na casa de prostituta, entrava na casa de ladrão, entrava na casa, exaltado o nome do Senhor, de mentiroso. Ei, eu quero dizer nesta manhã, Jesus não veio para santinho, não. Jesus veio para desmantelado, para aquele que eu e você não dá valor. Irmão, se eu e você não tivesse a misericórdia de Deus, onde eu e você estaria agora? A palavra do Senhor diz assim, que nós não podemos medir o outro, temos que tirar primeiro a trava dos nossos olhos. E a palavra do Senhor, ela disse, exaltado o nome do Senhor Jesus, que Jesus fez um milagre na vida daquela filha, daquela mulher, só conjecturando com Jesus. Jesus nem foi lá na casa dela, mas a fé que tinha naquela cananeia era tão grande que ela creia que o Jesus que estava andando naquela vizinhança ia fazer um milagre na vida dela. Você está entendendo? Eu e você muitas das vezes anda com Jesus 30 anos, 20 anos, 50 anos e não crê que Deus pode fazer milagre. E tem alguém que muitas das vezes aceita Jesus com um dia e crê na libertação. Então nesta manhã Deus fala para mim e para você, é tempo de acordar, é tempo de limpar a mente, é tempo de pedir a Deus misericórdia, não só por mim, nem pela minha e tua família. É tempo de eu e você clamar pelas vidas que estão lá fora, que estão na sarjeta, na prostituição, na mentira, que estão na falsidade. Exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes eu e você, amados irmãos, não olha para o nosso próprio umbigo. Muitas vezes nós esquecemos de onde Deus nos tirou. O Senhor, nesta manhã, essa palavra não é uma palavra que eu arquitetei, foi algo que o Espírito Santo, ele me chamou para falar. Exaltado, o episódio que nós vimos nesse grupo, exaltado o nome do Senhor, foi um sinal de que muitas das vezes eu e você não está preparado para algumas situações. Muitas vezes pregamos aquilo que não vivemos. Muitas vezes nós ficamos estarrecidos ainda, indignados com coisas, mas o Senhor não te salvou, não me salvou para se indignar. Jesus nos salvou para a gente libertar. Se você não pode ir até alguém, a tua voz vai. Se você não pode chegar e fazer uma oração, a tua oração vai. Então que nesta manhã lembre-se, assim como Deus fez na vida da filha, da mulher cananeia, Deus vai fazer na tua vida também, vai fazer na vida dos teus filhos, porque aquela moça, aquela menina estava miseravelmente endemoniada. Irmãos, uma coisa é ser endemoniada, uma coisa é ser miseravelmente. Ela estava numa decadência a qual a sociedade já havia rejeitado, a qual ninguém dava nada por aquela menina, mas a mãe dela, sem entender o que era fé, sem saber quem era Jesus Cristo, sem saber se ela podia ser apedrejada ou não, porque naqueles tempos a lei era essa, se entrasse alguém da linhagem de outro que não fosse da mesma linhagem, entrasse em uma situação que não poderia entrar, poderia morrer de espada, apedrejado, sabe-se Deus como, mas ela, pela sua filha e pela fé que foi gerada dentro dela, ela disse, não, ainda que eu tenha que morrer, eu vou atrás da minha vitória, eu vou atrás, não importa se eu sou da mesma linhagem. Então o que eu quero falar nesta manhã, Deus, ele não olha para mim e para você como as pessoas olham, Deus não olha para mim e para você com olhar de justiça, Deus olha com olhar de misericórdia. Irmãos, se o Senhor fosse olhar para mim e para você com olhar de justiça, nessa terra não tinha mais ninguém, Deus teria fulminado a todos nós, mas a Bíblia diz que Jesus morreu naquela cruz para que hoje eu e você tivesse direito de vida eterna. Então que o Senhor nesta manhã nos abençoe, nos dê um dia de vitória, abençoe este grupo maravilhoso e vamos aprender de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Amém? Um bom dia, que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.